Então, eu sempre vivi a minha vida morando com a minha mãe, com a minha irmã e com o meu padrasto. E sempre foi um caos, assim. Sempre foi terrível, muita briga. Eu e minha irmã, a gente sempre acreditava que viver no meio onde tinha violência, agressão, discussão todo o tempo, a gente acabou achando que isso era normal. E a gente nunca teve um pai, mesmo meus pais sendo separados, a gente também nunca teve uma mãe que educasse, que estivesse do nosso lado e instruísse qual caminho que a gente devesse seguir. E teve uma vez, a minha mãe descobriu que ela estava sendo traída e ela resolveu largar tudo e morar em Joinville. E pra mim e pra minha irmã foi um choque, assim, porque eu tinha uns 9, 10 anos e a gente sentia mais segurança, eu principalmente sentia mais segurança ficando na rua, passando o tempo todo com estranhos, com pessoas que eu não conhecia, do que ficar dentro da mesma casa, onde tinha um cara que fazia o que ele quisesse com as pessoas assim que eu mais amava, que no caso seria a minha irmã e minha mãe, e eu não aceitava. A minha tia, que eu devo muito a ela, principalmente, ela fez o convite para eu ir para a igreja, para eu conhecer. Falei, tudo bem, não tenho nada contra, então eu vou. Sempre tinha aquele receio, mas acabei indo. E eu aceitei, eu e minha irmã. Aceitei Jesus e foi a melhor decisão que eu tomei. Foi assim, sem dúvida nenhuma. Porque a minha vida transformou totalmente. Por mais que eu fosse nova pra caramba, eu tinha uns 12 anos, eu era viciada em remédio, em cigarro, bebida, tudo assim. Principalmente porque era uma coisa que já estava na minha família, era totalmente desestruturada. E isso mudou. A partir do momento que eu aceitei Jesus, isso mudou completamente. Fui liberta de tudo, assim, tudo mesmo. Mas a minha mãe não aceitou muito. Ela detestou, assim, eu ter ido para a igreja e ela resolveu voltar para Curitiba. Eu, minha irmã e a minha mãe voltamos para cá. Chegando aqui foi a mesma coisa. Eu chorava o dia inteiro. Eu não conseguia falar com ninguém, porque eu só chorava. Chorava porque eu sentia falta. Eu queria voltar para Cristo, mas eu não tinha força, porque eu não tinha apoio de ninguém. E eu voltei para a igreja, na INC mesmo. Na verdade, eu voltei para outra igreja. Eu voltei assim, continuei caminhando, mas a perseguição foi muito grande, tanto da parte do meu pai como da minha madrasta, porque a fé deles tem outra direção. Eles não aceitaram e começou aquela proibição e foi muito difícil para mim. Aí eles proibiram total, assim, não falaram, você não vai mais para a igreja porque você tem que trabalhar no shopping. Que eles abriram 2 lojas aqui e falaram, você não pode ir na igreja, você pode quando você quiser, mas você não pode nos dias que você trabalha, de domingo a domingo. Então eu não tinha como frequentar uma igreja. E eu continuei orando e falei para Deus que eu não aceitava viver desse jeito, com os meus pais me proibindo de frequentar uma igreja e de continuar caminhando com Cristo por eles não seguirem o mesmo caminho. E eu sempre fiquei orando. Eu falei para minha tia, que está em Joinville, para ela continuar orando também. Eles abriram a loja aqui em setembro. Em setembro abriu a igreja que eu frequento hoje. E foi assim, eu não consigo deixar de ver a mão de Deus. Porque a desculpa antes era de que eu não podia frequentar uma igreja porque eu trabalhava de domingo a domingo, aqui no shopping. E agora não existe mais proibição, não existe mais nenhum motivo para que me proíba de frequentar uma igreja, porque hoje o culto é de manhã no lugar onde eu trabalho e eu só trabalho na parte da tarde. Então, assim, a facilidade para eu vir para cá foi tremenda, assim. Eu vejo que foi a mão de Deus mesmo. Que desde o dia que eu vim, comecei a frequentar
Deus começou a falar sobre, principalmente, cura emocional e espiritual. E um dia eu cheguei no culto e na ministração do louvor o pessoal começou a orar pela cura, chamando a existência a cura espiritual, a cura emocional, a cura física, e isso tudo foi renovando, foi trabalhando. E hoje eu vejo assim que se não fosse a mão de Deus, de todas as coisas que já me aconteceram, se não fosse a mão de Deus eu não estaria aqui. Eu creio que já fui ameaçada de morte, já fui tudo. Mas hoje, assim, pela graça de Deus, misericórdia, eu sou livre. Posso afirmar isso com toda certeza.